Um bom dia a todos, bem-vindos irmãos e irmãs, juntos na alegria da fé que nos reúne, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Na Eucaristia, memorial da vitória da vida sobre a morte, reconhecemos em Cristo a árvore boa que nos dá os melhores frutos de salvação. Hoje, o Senhor nos motiva a nos empenharmos cada vez mais em sua obra, de modo que nosso falar e agir sejam de discípulos que buscam ser iguais ao seu Mestre. Ele nos ensine a ver com seus olhos nossas fragilidades e a externar nossas coisas boas no nosso coração. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Oremos. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, podemos iniciar a nossa reflexão perguntando: qual é o nosso tesouro? Ou qual o tesouro que nós guardamos dentro do nosso coração? A boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração é o centro da nossa vida. Esse é o entender da Sagrada Escritura. Não é um músculo tão importante para o bom funcionamento de todo o nosso organismo. É muito mais. É o lugar das nossas intenções, das nossas decisões. Por isso, a palavra de Deus deve ser guardada no coração. Ouvimos e ela chega, penetra o coração para transformar a nossa vida. E nós precisamos ouvir com atenção o ensinamento do Senhor. O Senhor fala, e Ele não fala ao vento, Ele fala ao nosso coração. Acolher com alegria. Nós não podemos ser impermeáveis à palavra. Jesus, quando conta a parábola do semeador, ele diz: o semeador saiu a semear e lançou sementes com fartura, com abundância, porém as sementes caem em terrenos diferentes. Cai no chão duro, e ali ela não penetra. É um coração impermeável. E porque a palavra não penetrou, facilmente o inimigo vem e rouba, retira. Faz a gente esquecer do ensinamento do Senhor. Porque não penetrou, não criou raiz e evidentemente não vai ter frutos. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje mostra para nós claramente o cuidado que devemos ter no julgamento das pessoas. Um cego não pode guiar outro cego, senão os dois cairão no buraco. Não dá para guiar os outros enquanto nós não conseguimos guiar a nós mesmos.
Outro dia, conversando com uma pessoa, essa pessoa me disse: como que nós podemos rezar se nós não nos conhecemos? Como que nós nos colocamos diante do Senhor sem antes nos conhecer? Para saber onde estão os nossos pontos de força e onde estão os nossos pontos de fraquezas. Diante das fraquezas, Senhor, me ajude, me socorra, transforme. Mas eu preciso saber, para saber pedir. E diante dos meus pontos de força, que eles sejam instrumentos para que a Tua palavra possa penetrar e criar frutos, e eu possa ajudar as pessoas. Antes de pretender tirar o cisco do olho do outro, é preciso, diz Jesus, tirar a trave do seu. Olha a proporção: um cisco e uma trave. Imagina se nós nos aventuramos em tirar o cisco do olho do irmão com uma trave no nosso olho. É um desastre. Nós só vamos prejudicar, não vamos ajudar, porque estamos com a visão distorcida. E meus irmãos, quantas e quantas vezes isso não acontece, e eu não preciso dizer o tamanho do estrago que isso cria na vida do outro e na vida da pessoa que acaba fazendo esse tipo de coisa também, porque não vive em paz. Muitos, ao longo da história, quiseram transformar o mundo, tornar o mundo melhor. A intenção é boa, mas quase sempre é falha no seu ponto de partida. Quando nós queremos mudar o mundo, temos que começar a mudança por quem? Por nós mesmos. Senão não dá certo. Senão a gente fica com aquela história: o outro deve mudar, o mundo deve mudar para que eu seja melhor. É o contrário, você muda para influenciar a vida dos outros e o mundo para que ele seja melhor. Os santos, eles são modelos para nós neste aspecto. Eram exigentes consigo e misericordiosos com os outros. Não é melhor? Seja exigente com você, para que você seja capaz de mudar a sua vida. Por isso que eu disse, diante de Deus você precisa se conhecer. Onde você deve mudar? O que deve ser reforçado? Para depois você ajudar. Então, exigente consigo, misericordiosos com os outros. Olha a atitude de Jesus. A gente não vê Jesus sendo violento, agredindo, maltratando. O Senhor cura, liberta, acolhe, perdoa, cura, transforma. Os verbos são diferentes. É o que rege a vida de Jesus, porque Ele manifesta misericórdia, amor e não julgamento severo. Aquele que pretende julgar os outros coloca-se como modelo e juiz, consideram-se perfeitos. Esse é o erro. Achar que está num patamar acima, que está na perfeição. A autossuficiência impede de perceber e receber os ensinamentos e se deixar questionar pela palavra que Jesus apresenta.
e acabam se tornando impermeáveis, de coração endurecido. Esta autossuficiência é como um verniz impermeável que banha o coração. E aí a palavra não penetra. E se não penetra, não tem transformação, ou não tem conversão, não tem mudança. A pessoa nunca se revê, mas se torna cada dia mais afiada no julgamento. Que o nosso coração, meus irmãos e irmãs, não se endureça, pelo contrário, seja acolhedor da palavra do Senhor. Que ali no nosso coração seja guardado um bom tesouro. A parábola do cisco e da trave é uma exortação aos discípulos, no sentido de cultivarem o senso da autocrítica, junto à capacidade de criticar. É uma atitude sábia aprender a olhar para si mesmo antes de nos tornarmos juízes dos irmãos, pois existe grande possibilidade de equívoco. O ponto frisado por Jesus é a contradição entre alguém denunciar as pequenas falhas alheias quando tem defeitos maiores, sem que se esforce para corrigi-los. É preciso saber considerar os erros pessoais. Isso torna a pessoa mais bondosa e misericordiosa com a limitação dos irmãos. O caminho percorrido para corrigir-se é sempre longo e penoso. Não é fácil corrigir-se. Não é fácil empreender o caminho da conversão. Mudar. E nós precisamos de ajuda para empreendermos a nossa conversão. Precisamos da ajuda dos irmãos, da graça que o Senhor disponibiliza para nós, especialmente nos sacramentos, para que tenhamos um coração semelhante ao dele, bondoso, misericordioso. Somente os hipócritas têm o atrevimento de julgar os outros sem primeiro julgar a si mesmo. Jesus, ele insiste com os discípulos para tomar cuidado com a hipocrisia. Quantas vezes nós vemos Jesus usando esta palavra? Cuidado. Não é assim que o discípulo deve agir. A exemplo da árvore, a pessoa é conhecida pelos seus frutos. A pessoa é revelada pelas suas ações. Ninguém dá o que não tem. E as coisas brotam na nossa vida daquilo que nós cultivamos. Por isso em nós deve estar o bom tesouro. O coração deve ser o lugar do acolhimento, do ensinamento do Senhor. É aquilo que deve reger a nossa vida. Quem tem consciência justa e reta, realiza atos justos e retos. Quem é bom, tira coisas boas do tesouro do seu coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós não cansamos de pedir esta graça ao Senhor. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e assim seja. Amém.